Bom, então, galera, a gente viu aí como é que faz as fórmulas estruturais, a gente viu como é que faz a fórmula de Lewis, né, das estruturas, a gente viu que é ressonância, que obviamente não precisa ter uma preocupação muito grande, é bom ter uma noção do que é, mas não precisa ficar enlouquecendo com a parte de ressonância, que é a mudança da posição das ligações duplas, mas que dá para reconhecer. E a gente também viu que era dativa, né? Que na verdade o termo dativa não é muito verdadeiro, porque não doa a criatura, ela apenas empresta ali o par. Hoje, o nosso objetivo é ver exceções à regra do octeto. Entender, na verdade, né? Porque tem algumas exceções e a gente tem que entender como é que funciona. Então, eu tenho certeza que vocês vão entender. Bora trabalhar, vamos nessa, porque hoje a gente vai aprender muito. Bora, 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 bora. Então, olha só. Vamos começar com as duas primeiras exceções. Eu acho que uma, todo mundo já sabe, que é o hidrogênio. O hidrogênio ele não fica com 8 elétrons, ele só precisa de 2, ele segue o hélio. Na tabela, você tem hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro. Gente, berílio e boro são átomos muito pequenos, muito pequenos. Aí eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, o berílio é da família 2A, hoje família 2, quer dizer que ele só tem 2 elétrons na última camada. O boro é da família 3A, hoje família 13, quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. Quem tem 2 normalmente faz o quê? Perde os 2 elétrons. Quem tem 3 normalmente faz o quê? Perde os 3 elétrons. Só que o que acontece com berílio e com boro é uma coisa um pouco estranha. Como eles são muito pequenos, estão lá em cima na tabela, arrancar os elétrons dele iria necessitar de uma quantidade de energia maluca. Não ia rolar isso daí. Então não dá para arrancar os elétrons dele. Então esses dois caras são as duas primeiras exceções que a gente tem que saber. Berílio e boro. O berílio só tem 2 elétrons, mas ele não vai perder. Se ele só tem 2 elétrons e ele não vai perder, ele só pode fazer 2 ligações. Se ele só pode fazer 2 ligações, imaginem que eu ponha um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Aí eu ligo e eu ligo. Você vê que o berílio, ele ficou com 4 elétrons. Aí você diz, Michel, mas ele não completou o octeto. Gente, não tem como. Porque se ele só tem 2, ele só pode fazer 2 ligações. Então, pela fórmula, você percebe isso daí. Mas lembre, o berílio é da 2A, era para perder. Não perde porque é muito pequeno. E arrancar os elétrons da criatura ia demandar uma quantidade de energia maluca, que não dá. É a mesma coisa do boro. O boro, ele é ainda menor, né? Porque vai para a direita. Se ainda menor, arrancar 3 elétrons do boro, desista. É uma coisa impossível. Então, como é que o boro vai fazer? Tá aqui o boro. Ele tem 3 elétrons. A gente sabe que o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Ele está lá na família 17. Então eu vou colocar aqui um flúor, ó, com 7 elétrons. Aí você liga. O flúor só precisa de uma ligação. 7, 8, né? Vou colocar aqui outro flúor, ó. Aí ele liga, ó. E eu vou colocar aqui outro flúor, ó. Aí esse rapaz vai lá e, ó, liga. Aí você vai dizer, Michel, e o boro agora? Real. Vocês estão vendo que o boro, ele ficou com apenas 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele só tem 3, ele só pode fazer 3 ligações, não tem como fazer mais. Então esses dois caras, eles não seguem a regra do octeto porque eles são muito pequenos e não podem perder, que era o esperado. Então eles ficam com menos elétrons do que o esperado. Agora bora pegar elementos que sofrem expansão do octeto, que ficam com mais do que o esperado. Eu queria que vocês olhassem para cá, ó. Quando vocês virem a fórmula, tenham paciência, olhou para a fórmula, vocês vão saber na hora se tem expansão ou não. Por exemplo, o fósforo, ele é um elemento da família 15, antiga família 5A, quer dizer que esse cara tem 5 elétrons na última camada. O cloro é da 17, antiga 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons. Gente, o cloro só precisa fazer uma ligação. O fósforo tem 5. É para fazer 3, só que tem 5 cloros. Se tem 5 cloros, cada um querendo fazer uma, só tem uma maneira de montar essa molécula. Michel, e como é que eu ia adivinhar? Gente, você não precisa adivinhar. Lembre que essa fórmula vem na prova.
Qual é a única maneira de montar? Tá aqui o fósforo, ele não tem 5. Como cada cloro só faz uma ligação, eu vou ter que ligar a um cloro aqui, ó, que tem os 7. Eu vou ter que ligar outro cloro bem aqui, ó, que tem os 7. Eu vou ligar outro cloro bem aqui, ó, que tem 7. A outro cloro aqui também tem 7. E a outro cloro bem aqui, ó, que também tem 7. Quando você para e olha, você vê que esse fósforo que está aqui no meio está fazendo 5 ligações. Como é que você ia adivinhar? Porque tem 5 cloros. É normal? É não. Isso aí se chama expansão do octeto, porque se ele está fazendo 5 ligações e cada ligação tem 2 elétrons, quer dizer que esse fósforo ele vai ficar com 10 elétrons. Ele sofre o processo de expansão do octeto. Aí você vai dizer, Michel, poxa, ele pode expandir o octeto? Eu vou dizer, gente, pode. Quem é que pode expandir o octeto? Quem está do terceiro período da tabela para baixo pode ficar com mais de 8 elétrons. Ah, eu vou ter que decorar? Eu já disse para vocês, vamos tentar aprender. Olha só essa situação aqui. Vocês lembram do diagrama de Linus-Pauling? O diagrama de Linus-Pauling é assim, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. E a partir daí vai aumentando, né? Depois vem F14, por aí vai. O que é que vocês percebem? Que quando eu estou no primeiro período, eu posso no máximo ter 2 elétrons. Quando eu estou no segundo período, que eu tenho 2 camadas, eu só posso ir até 8, só posso ter o octeto. Agora, do terceiro para baixo, observem aqui, ó, 2, 6, 8 e 10, 18. Então, do terceiro para baixo, eu posso expandir o octeto. E como é que eu vou saber se expande ou não? Você vai ver a molécula. Então, fiquem tranquilos, não cai coisa difícil com isso. Você olha para a molécula e vê. Por exemplo, se vocês olharem para essa molécula SF4, ou então essa daqui, ó, SF6, tanto faz. Vamos pensar assim, o enxofre, ele é da família 16, antiga família 6A. Quer dizer que esse rapaz, ele tem 6 elétrons na última camada. O flúor, super importante, ele é da 17, antiga família 7A, ele tem 7 elétrons, né? A penúltima família. Vocês sabem que o flúor tem 7, ele só faz uma ligação. Gente, eu tenho 6 flúor, cada um querendo fazer uma ligação. Aí tu vê que o enxofre tem 6 elétrons, já vê mais ou menos o que é que vai rolar? Se vocês pararem, ó, eu vou subir isso aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente acompanhar. Se vocês pararem e olharem para isso aqui, vocês vão ver que vai acontecer o seguinte, o enxofre tem 6 elétrons, tá aqui, ó. Cada flúor vai querer fazer uma ligação. Então, como o flúor só precisa fazer uma ligação, poxa, o enxofre tem 6 elétrons e está fazendo 6 ligações. Ele pode? Pode, porque ele é do terceiro período. Do terceiro para baixo pode expandir. Eu ia ter que adivinhar? Não. Eu olhei e vi SF6, eu vi 6 flúor, ele tem que estar fazendo as 6 ligações. E se ele está fazendo 6 ligações, cada uma com 2 elétrons, quer dizer que ele expandiu o octeto e esse rapaz, ele está com 12 elétrons. Ele também sofreu o processo de expansão do octeto. Tranquilo. A outra que eu tinha colocado, que está ali mais para cima, vamos pegar aqui, ó, SF4. Como é que fica o SF4? Você vai, S, 6 elétrons, a gente acabou de ver, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flúor, são 4 flúor. A gente sabe que o flúor só faz uma ligação. Então eu vou colocar um flúor aqui, colocar um flúor aqui, outro flúor aqui e outro flúor aqui. Vamos contar quantos elétrons ficaram no enxofre. Você vê, ó, um par livre, aí 1, 2, 3, 4. 4 pares ligantes e um par não ligante. Então eu tenho 8 elétrons ligantes e um par, ou seja, 2 não ligantes. Ao todo, esse enxofre ele está com 10 elétrons. Ele também sofreu expansão do octeto. Percebam que eu não precisava adivinhar. Vem lá na prova, vem lá, ó, SF4, SF6, PCl5, vem tranquilo. Exemplo outro, XeF2. Vai dizer, ô Michel, o que é isso aí? Gás nobre. Diz, gente, gás nobre, a tendência é não fazer ligação. Por quê? Porque ele está estável. Mas tem alguns elementos que são tão eletronegativos, que conseguem ir lá e molestar o pobre do gás nobre, mexer com o pobre do gás nobre. Então, flúor e oxigênio, principalmente, conseguem mexer
com gás nobre. Aí você vai dizer, e como é que eu ia adivinhar? Vocês não estão vendo a molécula? Se você está vendo a molécula, é só fazer. O xenônio, ele tem quantos elétrons? O xenônio, a gente sabe que tem 8. Então coloque os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De boa. O flúor tem quantos? 7. Vejam como é repetitivo. Aí vai flúor e flúor. Cada flúor faz uma ligação. Esse xenônio ficou com quantos elétrons? 2, 4, 6, 8, 10. Ele está com 10 elétrons. Ele também sofreu o processo de expansão do octeto. Também teve o seu octeto expandido. XeF4. Você já vê, de novo mexeram com o xenônio. O xenônio, ele tem quantos elétrons? Ele tem exatamente 8, né? Ele tem o octeto, ele é gás nobre. Eu tenho 4 flúor, cada flúor vai fazer uma ligação, então vou ter que mexer com o xenônio. Faz um flúor aqui, outro flúor e outro flúor. Então 4 flúor, 4 ligações. Com quantos elétrons esse cara ficou agora? Ó? Um par, 2, 4 elétrons. Mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então esse xenônio aqui agora, ele está com 12 elétrons. Ele também sofreu expansão do octeto. Percebam que você não tem que adivinhar nada. Vem a molécula na prova, você só faz seguir adiante. Vamos para estruturas que eu acho bem legais e que também às vezes confundem. Gente, molécula ímpar, que é um radical livre. Molécula ímpar ou radical livre é quando eu tenho pelo menos um elétron desemparelhado. Aí você vai, Michel, e como é que eu vou saber que eu vou ter elétron desemparelhado? Querem uma técnica fácil? O nitrogênio é elemento da família 15, antiga família 5A. Quer dizer que ele tem quantos elétrons? 5 na última camada, né? A gente já fez várias vezes, ele faz 3 ligações. O oxigênio é da 16, antiga 6A, ele tem 6. Cara, se o nitrogênio tem 5 e o oxigênio tem 6, quanto é que dá essa soma? 11. Se essa soma dá 11, tem um pobre coitado que não vai conseguir se ligar. Aí você vai dizer, ah, Michel, mas não vai ficar estável. Realmente não vai ficar estável, mas não quer dizer que não existe. Existe, mas não é estável. Então como é que ficaria essa estrutura? Se vocês olharem, o nitrogênio tem 5 elétrons. Eu vou colocá-los aqui, ó, 5. O oxigênio tem 6. Vou colocar aqui, ó, coloquei. O oxigênio precisa fazer 2 ligações, fiz. O nitrogênio precisava fazer 3, mas não tem como. Não dá para ligar mais uma vez, porque se eu ligar o oxigênio mais uma vez, o oxigênio vai passar do octeto, e ele não pode, porque o oxigênio é do segundo período. Para passar do octeto, terceiro para baixo. Então vocês estão vendo que aqui sobrou um elétron desemparelhado. Quando eu tenho um elétron desemparelhado, isso quer dizer que eu tenho um radical livre. Por isso, gente, que os radicais livres são tão perigosos. Eles são tão instáveis, porque eles têm um elétron desemparelhado. Eles são uma molécula ímpar. O número de elétrons é ímpar. Então, olhou, dá para saber na mesma hora. Querem ver, ó. Nitrogênio tem 5 elétrons, a gente já sabe. Oxigênio tem 6. Como são 2 oxigênios, ficaria 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Mais 5, qual é o total de elétrons? 17 elétrons. Pô, se eu tenho 17 elétrons, esse número não é ímpar. Se o número é ímpar, com certeza vai ter pelo menos um elétron que vai estar desemparelhado. Então, quando eu monto a estrutura, quem vai para o meio é o nitrogênio. Lembre que é o menos eletronegativo. Então, vai ficar, oxigênio tem 6 elétrons, está aqui. Nitrogênio tem 5, está aqui o rapaz, ó. Olha o nitrogênio com 5 aqui. Aí eu ligo, esse oxigênio da esquerda está ótimo, está estável. O outro oxigênio aqui tem 6 elétrons. Quem é que vai ficar estável? É o O ou é o N? O O tem preferência. Por que o O tem preferência? Porque ele é mais eletronegativo. Então, entre o N e o O, quem fica estável é o O. Então, o que é que o N vai ter que fazer? Uma ligação dativa e vai ter que completar esse O. E ele vai ficar com o elétron desemparelhado. Então, quando nós olharmos aqui, ó, eu vou ter a seguinte situação. Dupla N, ó, só um elétron aqui, e aqui o oxigênio. Percebam que os 2 oxigênios estão estáveis e o nitrogênio do meio está com apenas 7 elétrons. Então esse cara aqui, ó, ele não seguiu a regra do octeto. Não quer dizer que ele está estável. Quer dizer que é o que existe, né? E como é que tu ia adivinhar? Tu tinha que adivinhar? Não. A molécula vem na prova. E aí você olha e já sabe se aquilo é ou não é um radical livre. É olhar, desenrolar e ficar tranquilo. Michel, isso cai mesmo? Cai.
Vamos ver aqui uma questão do Enem que caiu e que eles cobraram isso daí. Olha só, o que é que o cara queria bem aí? Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização, quer dizer, arrancar um elétron é muito difícil, e afinidade eletrônica nula, quer dizer, eles não querem elétron de jeito nenhum, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, quer dizer, já faz um tempo, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina. Desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Beleza. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. Viram como a gente teve uma aula aqui só sobre exceção, a qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir a configuração de um gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Olha só o que ele disse, ó. Difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do flúor se ligam ao átomo de gás nobre para ficarem com os 8 elétrons. Ao se escrever a fórmula de Lewis, quer dizer, a fórmula dos elétrons, do composto de xenônio, quantos elétrons na camada de valência eu vou ter no gás nobre? Ou seja, quantos elétrons vão ficar ali no gás nobre? Bora fazer isso daí? Bora ver como vocês tinham condição e a partir de agora vão fazer qualquer uma nesse estilo. Gente, o xenônio, a gente acabou de ver que ele é um gás nobre. Então ele tem quantos elétrons? 8. E ele disse no enunciado, né? Não precisava nem procurar a tabela. E ele disse que o flúor faz uma ligação. E a gente sabe que ele é da família 17, antiga 7A, e que ele tem 7 elétrons. Então faz aqui o flúor e faz aqui o flúor. O flúor só faz uma ligação. Então vamos contar com quantos elétrons esse xenônio ficou? 2, 4, 6, 8, 10. Então ele ficou com 10 elétrons ali na última camada. Ele expandiu o octeto. Ele sofreu expansão do octeto. Então é assim que pode cair. É difícil? É não. Sério, se vocês olharem, eu tenho certeza, confiança absoluta que a gente consegue desenrolar isso daí. Na boa, tranquilo, tamo junto. Beijo imenso. Já tô esperando vocês aí no próximo vídeo.